Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Faremos uma breve leitura antes da palestra do livro Convite e Paz, pelo Espírito Augusto. Como a ti mesmo. Ninguém vive inteiramente feliz sem cultivar o auto-amor. Auto-amar-se é auto-respeitar-se. E quem nutre respeito por si próprio não se acusa, trabalha e segue adiante. Não se precipita, espera a hora. Não se desespera, confia e aguarda o melhor, na certeza de que a vida o conduz sempre no rumo da realização interior. Aquele que desenvolve esse nível de entendimento não se entrega às emoções, pensamentos e atos negativos, consciente de que todo prejuízo causado voluntariamente ao semelhante representará, antes de tudo, um ato de desrespeito a si mesmo. Quem cultiva o auto-amor reúne forças para a superação do ego, uma vez que se identifica com a própria essência espiritual, de ordem divina, de onde nasce o amor, a fraternidade, a compaixão e todas as virtudes espirituais que jazem adormecidos na maioria das criaturas humanas. Tens à tua frente o infinito convidando-te a incontáveis realizações no campo do bem. A fim de concretizá-las, aprende a cultivar o auto-amor, respeitando-te em todas as situações, para que o auto-respeito desperte em ti a centelha divina que te eleva a Deus e te aproxima dos semelhantes, em atitude de consciente amor e restrita fraternidade. Que possamos ter uma ótima palestra. Que assim seja. Uma boa noite a todos.
Sejamos todos bem-vindos em mais essa oportunidade concedida a nós de aqui nos reunirmos para mais um encontro fraterno entre os dois planos da vida. Possamos aquietar nossos corações, os nossos pensamentos, para juntos, através da prece, nos ligarmos com as forças divinas, as forças do bem que aqui se fazem presentes, espíritos amigos que nos acolhem sempre. Abramos a câmara dos nossos corações, da nossa alma, dos nossos pensamentos, para estarmos mais receptivos aos eflúvios espirituais que jorram do alto a todos nós, nos banhando de vibrações salutares, promovendo no íntimo de cada um este bem-estar, este conforto espiritual que tanto nos alimenta a alma, para os desafios do nosso cotidiano, para os desafios provacionais a que todos nós vivenciamos na presente existência. Rogamos aos bons espíritos que aqui, em nome de Jesus, se fazem presentes, para que nos acompanhem, estejam junto de nós, nos fortalecendo, nos ajudando nas melhores soluções e resoluções que enfrentamos no dia a dia. Que a paz esteja dentro de cada um. Possamos sentir esta harmonia neste ambiente, favorecendo a nossa tranquilidade para o banquete que vamos receber e participar na noite de hoje. Com esta prece, nós pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa, aos bons espíritos, para iniciarmos a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. Conosco, nosso colega, trabalhador aqui do Centro Espírita Caminho de Luz, Dilmei Becker, que nos preparou mais uma das suas mensagens, aquecendo nossos corações. Que os bons espíritos te inspirem em mais esse momento. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos nos trabalhos da noite de hoje. Então, hoje nós vamos falar um pouco acerca das enfermidades que insistem em visitar a criatura humana enquanto nós estagiamos dentro dessa grande escola terrena. Então, geralmente nas festividades, quando nós vamos cumprimentar alguém ou felicitar alguém, o comum é desejar muito sucesso, muito dinheiro, muita paz, mas sempre acompanha saúde, aquilo e saúde, porque faz todo sentido, porque todas essas alegrias da escola terrena, da escola temporária, só faz sentido se tiver saúde do corpo físico, porque sem a saúde do corpo eu não vou ter acesso a praticamente nada, aos confortos que a escola terrena oferece. Então nós somos espíritos imortais, sim, luzes, como disse o mestre, sois luzes, mas nós nos manifestamos dentro dessa escola através de um corpo físico, de um veículo físico. Então as doenças nos deixam muito debilitados e limitados também. Então, enquanto que há criaturas encarnadas, enquanto habitantes dessa escola terrena, nós somos uma tríade. Nós somos um espírito, o ser inteligente, aquele que pensa, aquele que sente. Temos um corpo espiritual formado pela assimilação dos fluidos à nossa volta, conforme o espírito se sente, conforme ele se vê, então ele assimila os fluidos e cria o seu corpo espiritual. E temos também o veículo físico, o corpo de carne, o corpo físico,
que na verdade é o veículo através do qual o espírito se manifesta no mundo. Então, fugindo daquele senso comum de que nós somos um corpo que tem uma alma, na verdade nós somos um espírito que pilota um corpo, que transporta um corpo. É o contrário, nós somos o espírito que tem um corpo. Então toda a disfunção, todo o desajuste, toda a desarmonia nessa tríade, espírito até o corpo, isso causa um certo sofrimento, que nós chamamos então de doenças. E a humanidade, desde que se conhece como gente, ela sempre lutou contra as enfermidades, sempre trabalhou, ou para amenizar ou para curar. Às vezes amenizava uma, agravava a outra, curava-se de uma e depois aparecia uma outra. E mesmo hoje, com tanta tecnologia, tantos remédios, tantas terapias, tantos procedimentos sofisticados, nós ainda não conseguimos eliminar as doenças. Então, segundo a OMS, a única doença que é declarada como extinta foi a varíola. As demais continuam por aí, nos rodeando ainda. Então, por mais que seja sofisticado o sistema de tratamento, a terapia, o hospital, o medicamento, ele sempre ataca o efeito e nunca a causa da doença. Então existe uma diferença entre tratar uma doença, cuidar da saúde e buscar a saúde permanente. Então, que todos os males que se apresentam no nosso corpo, aquilo que os exames detectam, aquilo que nós conseguimos ver, examinar, diagnosticar, é apenas a ponta do iceberg. Então existe uma realidade que os equipamentos não conseguem atingir, não conseguem examinar. Porque buscar uma saúde permanente, a saúde de verdade, ela requer uma ação do próprio indivíduo, uma transformação dele, que vai muito além do tratamento do corpo físico. Porque a cura definitiva, ela não é de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora, tem que começar pelo próprio espírito. Porque a nossa vida, ela vai ser sempre o resultado de tudo que eu escolho, de tudo que eu desejo, daquilo que eu tenho medo ou alguma ansiedade. Porque quando eu desejo alguma coisa, quando eu quero alguma coisa, eu fico mentalizando aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. E se eu estou mentalizando, eu estou agindo em torno daquilo também. Se eu estou agindo, eu estou atraindo coisas. Se eu estou atraindo, então eu estou atraindo os fluidos e também as companhias espirituais à minha volta. Isso forma exatamente aquilo que eu sou hoje. Um indivíduo saudável ou doente, feliz ou triste. Porque nem tudo aquilo que nós desejamos traz saúde e traz paz também. Jesus falou muito sobre a porta larga e a porta estreita. A porta larga é a porta das facilidades, é a porta do conforto, é a porta das alegrias temporárias do mundo. Mas como a vida não é um morango, a porta larga nem sempre leva a uma boa saúde, nem sempre leva a paz que nós desejamos. Parece até aquela musiquinha do Roberto Carlos, né? Por que tudo que eu gosto é imoral, é ilegal, é engorda? Então parece que é a porta larga realmente, né? Ela não traz paz e saúde que desejamos. Então o que distingue realmente nós dos animais, dos irracionais, é a capacidade de saber o que é certo e o que é errado. Porque no campo material da vida, na evolução material das coisas do mundo material, tudo é automático. Existe uma lei natural que guia tudo isso. Então, os instintos do passado que nos guiavam, que nos dominavam, com o passar do tempo foram perdendo valor. Eles foram sendo substituídos aos poucos, ou melhor, estão sendo substituídos aos poucos pela razão e pelo sentimento. Então, hoje, nós somos muito mais afetados pelas nossas escolhas do que no passado. Porque hoje eu sei o que é certo e o que é errado, e isso afeta a minha organização, aquela tríade espírito, corpo espiritual e corpo físico. Então, todas as vezes que eu contrariar a lei divina, isso causa consequências, porque todo erro consciente pede uma reparação. E quanto maior for esse erro, maior é a reparação e o tempo dela também. Porque os erros cometidos na completa ignorância não necessita de reparação, a consciência não participou daquilo. Mas quanto mais inteligentes vamos ficando,
Quanto mais o livre-arbítrio se amplia à nossa frente, maiores serão as consequências dos nossos erros, das escolhas erradas. E quando somente espíritos superiores nunca fazem escolhas erradas, porque eles já sabem as consequências e aprenderam as consequências do passar das reencarnações. Nós ainda estamos nessa fase de aprendizado. Por isso muitas escolhas erradas, por isso muitas enfermidades continuam a nos rodear também. E quando a gente fala em enfermidade, não são somente as infecções, os contágios, as epidemias, os traumatismos, as limitações físicas, a parte mental também, os estados psicológicos, a insatisfação, o desajuste, o conflito, as alienações, também são resultados das nossas escolhas, de nossos desejos também. Então a ciência hoje, ela aponta os seus equipamentos para o corpo, para curar um corpo, que na verdade é só uma ferramenta, onde o espírito se manifesta, onde ele faz sentir os efeitos das suas escolhas. Então, onde brotam as doenças, qual é a origem delas? Então, segundo o Espiritismo, que é um bico de luz, o nosso caminho, ele vem nos esclarecer que toda doença tem sua origem no espírito imortal, e não no corpo físico, temporário, que daqui a pouco ele se desmancha e entra nos ciclos da natureza. Porque o nosso corpo espiritual, ele é a forma do nosso corpo, e a nossa vontade altera essa forma. Se a forma está danificada, é claro que o corpo apresenta alguma enfermidade, alguma limitação também. E sempre que nós agredimos alguém, ou nós mesmos, mas de forma intencional, mentalmente ou fisicamente, essa violação à lei do amor fica marcada no corpo espiritual, fica registrada. O simples desejo do mal fica registrado. Por exemplo, esse é um exemplo severo. Se eu atirar em alguém, mas com o desejo, a consciência de destruir aquela pessoa, de causar mal, então é muito possível que naquele ponto onde eu atingi aquela pessoa, ficou marcado em mim também. Que um dia eu terei que expelir aquele mal que eu deixei marcado. Ele vai se manifestar em forma de alguma doença. Então não é um castigo divino. Claro que não, Deus não quer ver o sofrimento de ninguém. Mas ninguém nunca, jamais, em hipótese alguma, vai sofrer alguma coisa que não mereça o que não precise. Porque a vida não pede o sofrimento de ninguém. Porque sofrimento é sempre a exceção, ele não é a regra. É a consciência que está pedindo uma reparação para se realinhar à fonte da vida e buscar a felicidade. É que nós esquecemos que o espírito é sempre a fonte. E a nossa conduta nem sempre é saudável. Nós continuamos a ignorar o fardo que o outro carrega, que o próximo carrega. Nós ignoramos a dor do próximo ainda. Nós arquitetamos, mesmo que mentalmente, planos de vingança, desejando o mal de alguém, desejando a dor de alguém, desejando o desespero de alguém que nós não gostamos. Nós não chegamos às vias de fato, a sociedade não permite isso, mas nós desejamos. Lá na mente nós ficamos felizes ainda, quando aquela pessoa que nós não gostamos está em desespero ou em dor. Então esse ódio nos consome e se transforma em doenças. Nós semeamos calúnias, nós jogamos uma pessoa contra a outra, nós envenenamos as pessoas um contra o outro, nós sentimos ciúme, nós infelicitamos a vida dos outros por conta de ciúme, ou seja, ainda mais em pessoas que nós julgamos amar, e deixamos a pessoa triste e nós tristes também. Ociosidade é outra fonte de enfermidades, que é gastar tempo à toa. A mente fica ocupada com coisas inferiores, ou seja, como diz o Chico Xavier, é a oficina do mal, fonte de doenças. A vaidade, o orgulho, aquele desejo de ser sempre melhor que os outros, nos infelicita, se infelicita, nos deixa doentes também. E nós esquecemos que eu não tenho que me sentir melhor do que o outro, porque nós precisamos um do outro para a nossa evolução. Como diz Kardec lá na parte A Lei da Sociedade. É impossível progredir sozinho, temos que nos aproximar.
e sentindo-se melhor que o outro, isso é difícil. Então, fonte de enfermidades também. Nós podemos seguir à risca aqueles procedimentos de uma vida saudável, de práticas saudáveis, quanto à alimentação, exercícios físicos, tomar o remédio direitinho, o sono reparador, e mesmo assim ficarmos doentes, porque essas práticas dizem respeito ao corpo. Então elas são importantíssimas realmente, é muito importante manter essas práticas, porque elas evitam aquelas doenças que não estavam planejadas, evita aquelas doenças que não estavam marcadas no nosso corpo espiritual. Então são excelentes, temos que manter, porque a prática insalubre, ao contrário, nos deixa doentes também. Então isso é importante para manter o bom funcionamento desse veículo físico, porque o nosso corpo espiritual ele é uma esponja, ele sempre absorve os fluidos à minha volta, ou aqueles fluidos que eu estou pensando, que eu estou criando à minha volta, e ele vai botar para fora, se forem fluidos maus, na forma de doenças, vai botar esse mal para fora que já estava alojado na alma. Porque existe uma corrente que nos liga a Deus, que nos liga à fonte da vida. Então todo sentimento, todo desejo que contraria essa lei, ele descarrega uma carga venenosa no funcionamento automatizado do nosso corpo, porque tudo é automático. Nosso corpo é um reloginho, todo o metabolismo, os hormônios, os catalisadores, tudo funciona perfeitamente, desde que não seja desagregado por uma carga venenosa, criada por nós mesmos, pelo desejo do mal. Então basta pensar mal, basta uma paixão desenfreada para vibrar de forma negativa no campo inferior da vida, para desajustar esse reloginho. Aí pode começar a desencadear doenças presentes ou futuras também. O desejo de destruir alguém, o desejo do mal, o pior que tem, porque olha só, é um desejo de destruir. E o primeiro atingido fui eu. Eu quero que aquela pessoa que eu não gosto fique em desespero. Eu quero o fim. Só que o veneno passou por mim primeiro. Então, primeiro a sentir o agente do veneno sou eu mesmo. E esses defeitos, esses venenos ficam marcados em nós também, no nosso corpo espiritual. Porque se essa doença não vier agora, um dia ela virá. Porque eu tenho que colocar para fora isso, porque o corpo, ele também é um remédio. Ele é material escolar. Nós viemos do mundo espiritual, Deus nos mandou para a escola e nos deu um material escolar, o corpo. Então, além de material escolar, ele é o dreno da alma também. Todo o mal que estava alojado no corpo espiritual, ele vai ser drenado através do corpo físico. Então é por isso que nós não temos, em hipótese alguma, o direito de encerrar o funcionamento do corpo ao bel prazer, através do assassinato, através do suicídio, através do aborto, através da eutanásia. Ele tem que funcionar sempre. Só a natureza, só as leis naturais é que sabe até que ponto ele deve ficar funcionando ou não. Então Jesus, o médico dos médicos, sempre nos deu a receita da saúde perfeita, quando ele diz: te concilia com o teu adversário enquanto caminhas com ele. Ou seja, enquanto eu tiver uma birra com alguém, eu não serei feliz. Ou seja, não serei uma pessoa saudável ainda. Enquanto algo de negativo estiver alojado em mim em relação a uma outra pessoa. Então, se eu fiz mal para alguém, reparar o mais rápido possível, enquanto for possível. Ou seja, e se alguém me fez mal, começar a aprender a perdoar. Mas se perdoar é impossível, pelo menos desculpar. Se desculpar ainda não é possível, então pelo menos não desejar o mal. Se não desejar o mal ainda não for possível, então aguardar o concurso do tempo. Porque as lições virão no caminho, elas vão me ensinar a ter um outro ponto de vista em relação às agressões e às antipatias também. Nós temos que nos afastar dessas ondas desarmonizadoras, ondas negativas. Por exemplo, é melhor ter razão ou é melhor ser feliz? Hoje, haja visto nosso estado evolutivo, nós preferimos ter razão por conta da vaidade, por conta do orgulho, mas daqui a pouco acaba a razão, porque na verdade nós não temos razão de quase nada.
nós não temos certeza de nada. Então é melhor ficar com a paz, é melhor ficar com a saúde, porque esse dura para sempre. A razão acaba ali na frente, quando uma outra verdade aparecer no nosso caminho. Nós não podemos também ficar guardando angústias do passado, as decepções, as perdas, ou de pessoas queridas, ou de coisas. Nem ficar muito ansioso com o dia de amanhã também. E nem ficar estressado com o dia de hoje. Se nós ficamos insalubres com as angústias do passado, preocupados com amanhã, estressados com hoje, em que momento nós vamos viver um pouco felizes e saudáveis? Se tudo está em nossa mente ao mesmo tempo. Então nós temos também que aprender a controlar a cólera, aquela coisa negativa que explode quando algo dá errado, quando nós planejamos. Poucas coisas sairão da forma que nós planejamos. Nós não podemos nos infelicitar quando estamos contrariados também. Falta de amor próprio também é fonte de doenças. Pessoas que não sabem dizer não, está sempre para baixo, se sente muito coitadinha, isso enfraquece, fragiliza, fica doente também. Pode ser que no futuro distante tenha ali doenças degenerativas, já que a própria mente está se consumindo, se sente tão inferior que ele não tem energia, pode também se debilitar nessa encarnação ou numa outra no futuro. Então, mas nem tudo estava gravado no nosso corpo espiritual, nem tudo estava na agenda da nossa reencarnação. Bebida, comida e vício também nos deixa doente. Nós temos que os chamados acidentes provocados pela nossa imprudência, mas que de uma forma ou outra também são muito importantes para o nosso amadurecimento e que também de uma forma ou de outra estão ligados às nossas escolhas. Porque, como eu disse, ninguém jamais vai sofrer aquilo que não mereça ou aquilo que não precise também. No livro Jesus no Lar, onde tem várias historinhas, onde Jesus se reúne com os apóstolos para contar as histórias do dia. E numa delas Pedro diz: mestre, na próxima pregação, vamos curar as pessoas primeiro. Elas ficariam muito mais felizes, elas te ouviriam com muito mais felicidade e tranquilidade. E Jesus disse: não, a doença é importante para a evolução da criatura. Mas mestre, elas ficaram felizes. Tá bom, Pedro, então vamos curar. Então, começou-se a cura das pessoas. À medida que eram curadas, sumiam, porque elas corriam para as atividades vulgares da vida que não podiam fazer porque estavam doentes. Então Jesus podia curar qualquer pessoa, talvez a humanidade inteira, só desejando. Ele sabia manipular os fluidos à sua volta. Porque ele não fazia? Porque ele conhecia o valor dessa lição chamada enfermidade. E como então aí disse mestre: Pedro, nós curamos a dor, mas sofrimento é a criação do homem, importante para ajudá-lo a esclarecer e seguir para as esferas mais elevadas. E que é muito difícil conduzir a humanidade às paragens mais elevadas, como ele diz, sem um aguilhão que conduza. E são justamente as lições, e muitas vezes é a própria doença, que auxilia o indivíduo às paragens mais elevadas. No outro livro chamado Pontos e Contos, de Humberto de Campos, de Chico Xavier, lá tem uma historieta de dois médicos, lá no mundo espiritual, dois ex-médicos da Terra se encontraram no mundo espiritual, depois de muitos anos desencarnados já. Começaram a conversar sobre o novo ponto de vista que eles têm das enfermidades, daquele ponto de vista, lá do mundo espiritual. Até que um contou uma história de uma pessoa que ele conhecia, a senhora Ramos, encarnada, né? Contou a história de uma encarnada. Uma pessoa muito boa, que estava sempre à frente para ajudar qualquer um, tinha muitos amigos no mundo espiritual, mas ela tinha um filho muito doente desde a infância. Então, no desdobramento do sono, ela se encontrava com os amigos espirituais e pedia a cura do filho. Às vezes falava: não é o momento ainda, senhora Ramos. Essa situação dele é para o bem dele. Ele é uma pessoa cheia de vícios, muito complicada. É um indivíduo que não sabia agradecer, nunca trabalhou para o bem comum de ninguém. Depois da doença, ele começou a ser uma pessoa mais afável.
ele já sabe atender as visitas, suporta ouvir opiniões contrárias a dele, aprendeu inclusive a sorrir para pessoas antipáticas. Já foi um ganho, mas sabe como é que é mãe? A mãe não ficou contente ainda, mas continuava insistindo. Essa história é bem longa, tem muitas páginas, então resumindo, num certo momento ele conseguiu a cura, restabelecer a saúde. A primeira coisa que ele fez foi voltar ao vício do jogo. Como o médico ali conta, ele voltou a se entregar ao pano verde, acho que se referindo às mesas do cassino, né? E ali começou a perder dinheiro. Ele ficou 8 noites seguidas jogando. Até que depois que perdeu tudo, voltou para casa e pegou 2 cheques em branco que o pai tinha deixado para a mãe para custear o tratamento dele. Foram 2 cheques de grande vulto, que ele também perdeu. Aí voltou para o quarto, na angústia entre ódio e vergonha. E nessa crise ele cometeu suicídio. E no final o médico conta: tua mãe reclamava que cuidava do filho doente e agora está tratando dos funerais de um cadáver. Então muitas vezes a doença, ela é sim um remédio. Ele é o escândalo necessário, como dizia Jesus. Mas mesmo sendo o escândalo necessário, nós temos que buscar a cura a todo custo. Porque esse é uma das funções da enfermidade. É o aperfeiçoamento intelectual da humanidade. Porque é na plenitude da capacidade física que nós vamos aprender mais coisas. Se o corpo é material escolar, é melhor entrar na escola com o material escolar inteiro, né? Em todas as suas possibilidades, não pela metade. Então, a doença ela é uma exceção. Ela não é regra no universo. Tanto que Deus colocou a doença do lado da ciência, que pode curar também. Então nós temos que buscar essa cura a todo custo também. Então nós temos que nos educar para ver a doença de um outro ponto de vista, ver muito além do corpo. Mas o problema é que a gente tem que viver um pouco no mundo material e um pouquinho no mundo espiritual. Mas em que momento a gente consegue levar a mente para o mundo espiritual? Quando está doente. Quando está tudo bom, é só o mundo material. Quando estamos doentes, o mundo espiritual começou a aparecer em nossa mente também. Então as pessoas, depois que passam por doenças graves, cada um tem uma reação diferente. Outras ficam fragilizadas, coitadinhas, outras se embrutecem, ficam revoltadas com a vida, mas a maioria de todos começa uma transformação íntima, começa a ver o mundo de forma diferente. Então quantas pessoas não fizeram grandes transformações em suas vidas depois de passar por uma enfermidade grave? Mudaram o ponto de vista, passaram a compreender o que vale a pena, o que não vale, o que é bom, o que não é, melhoraram suas relações afetivas, passaram inclusive a viver mais felizes. Então nós temos que refletir diante da moléstia a paciência, a persistência e a humildade também. Porque a doença só vem na hora certa, na hora que eu tenho condições de colher algum fruto dela. Alguma aprendizagem, por isso ela só vem no momento oportuno. Nós podemos inclusive curar a doença antes da doença chegar também. Segundo o apóstolo, o amor cura uma multidão de pecados. Então significa que se eu tenho muitas marcas negativas no meu corpo espiritual, que um dia vão virar doença, mas como a caridade é a manifestação prática do amor no mundo, e amor é luz, então posso amenizar essas marcas negativas no meu corpo espiritual e não ter que passar por doenças futuras também. Se não for a cura completa, mas serão amenizadas conforme o merecimento de cada um, porque Deus quer o fim do crime e não do criminoso, o fim da doença e não do doente. Então é assim que nós temos que encarar a doença, como um alarme que está chamando para mudar o ponto de vista, averiguar nossos passos para que direção eles apontam também. Realinhar nossas escolhas também. E nunca encarar como um castigo divino, que Ele não quer ver nosso sofrimento. Mas nós temos que reconhecer também que são nos momentos graves da vida que nós realmente começamos a avaliar o que é verdadeiro e o que não é. Disse Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não falou que vai tirar a lição do caminho, não. Vos aliviarei. Ou seja, para que a dor não vire um sofrimento, para que possamos compreender melhor aquela lição. Nós não temos notícia
notícias de que Jesus tinha ficado doente em algum momento na sua passagem. Não, tudo o que ele falava, todos os seus atos, foi a pura saúde, inclusive nos convencendo que o que ele ensina é o caminho da verdadeira saúde e que nós temos condições, sim, de buscar a saúde perfeita, seguindo o que ele ensinava. Então, quando a ciência apontar seus instrumentos para as causas, não somente para os efeitos, assim nós vamos buscar uma cura melhor para as nossas mazelas, porque a vacina definitiva já existe, é a transformação íntima. Como diz o apóstolo, conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará das doenças. Porque desejar um corpo saudável, mas mantendo a mente mergulhada nas coisas doentias do mundo, não vai fazer muito sentido. As doenças continuarão ainda. Porque nos mundos de regeneração, o mundo superior à Terra, os espíritos vão ter os mesmos corpos que nós temos. A natureza é a mesma também, mas não tem doença. Porque os espíritos já são curados. Eles não trazem mais doenças com ele. Assim como escuridão não existe. Não existe uma partícula na física chamada escuridão. Essa coisa chamada escuridão. Escuridão onde falta uma onda da luz. A onda que acaba com a escuridão. Assim como não existe uma partícula chamada frio. Existe a falta de energia térmica que acaba com o frio. Então talvez não exista doença. Doença é simplesmente um espírito em desarmonia, faltando harmonia para acabar com a doença. Então lá no Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os meus olhos forem maus, se os meus olhos forem bons, o meu corpo será luz. Mas se os meus olhos forem maus, o meu corpo estará na escuridão. Referindo-se às doenças. Então, meus queridos presentes, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Uma boa semana para todos. Tá?
e que no lar de cada um de nós possamos acender essa luz divina, refletindo a todos aqueles que possam, de alguma forma, estar sintonizados conosco, encarnados ou desencarnados. Querido Jesus, aqui estamos